Na nossa primeira aula sobre arroz, vou abordar aqui o tema sobre origem, importância do arroz e uso. A provável origem do arroz é a África, segundo os estudos realizados por Roger Witt, sobre a dispersão de culturas e a origem de cada uma delas. As espécies que são cultivadas de arroz, elas originaram-se há aproximadamente 130 milhões de anos. No entanto, a domesticação se iniciou aí entre 5.000 a 4.500 anos antes de Cristo na Índia, Tailândia e China. Essas domesticações geraram uma variedade muito ampla de espécies. Tá? No entanto, a que nós mais usamos e selecionamos para que seja utilizado hoje nos fatores produtivos, né, a espécie que a gente utiliza como planta cultura de arroz é a espécie Oryza sativa, de duas subespécies principais, a índica e a japônica. Então, a provável origem é aqui nessa região da África, e a dispersão do arroz se deu aí por todo o mundo, né, em diversas épocas distintas, com diversos tipos de uso. Tá? Então, na Ásia, aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, já quando foi realizada a domesticação. Na Europa chegou muito tempo depois, no ano 320 a.C., e foi introduzido na Europa por Alexandre o Grande. Tá? Então trouxe não só o arroz, mas diversos tipos de plantas da Ásia para a Europa e da Europa também para a Ásia. Tá? Nas Américas, o arroz chegou no século XVI. Essa introdução foi feita aí por diversos colonizadores europeus. E apesar da África ser o centro de dispersão provável do arroz, para fins de produção e alimentação, apenas no século retrasado, na verdade, aqui está século passado, mas século retrasado, século XIX, que foi introduzido comercialmente na África. Especificamente no Brasil, e daí uma importância muito grande do Pará e do Maranhão na produção de arroz nacional, é que foram os locais onde foram feitas as introduções pelas comitivas lá de Pedro Álvares Cabral. Tá? Diversas expedições, obviamente, até o estabelecimento dessa cultura. Tá? E a primeira lavoura irrigada, quando a gente fala em lavoura irrigada, são as lavouras irrigadas por sistematização, são as irrigadas por alagamento. A primeira lavoura foi no Rio Grande do Sul, em 1903. Tá? São várzeas onde a gente pode fazer controle de lâmina de água. E hoje, inclusive, um dos maiores produtores, o maior produtor em área plantada e em produção de arroz irrigado é o Rio Grande do Sul. Então, dentro dessa origem e domesticação do arroz, dentro das seleções realizadas e dentro dos cruzamentos realizados entre espécies, é que nós temos aqui as espécies cultivadas, basicamente. Nós temos Oryza sativa e Oryza glaberrima. Tá? Oryza sativa, nós temos subespécie índica, e Oryza sativa, subespécie japônica, e dentro da japônica nós temos aí linhagens de clima tropical e de clima temperado. Então aqui nós temos alguns exemplos de arroz de outras espécies que não sejam Oryza sativa, tá? E nós temos aqui a Oryza sativa, desse lado aqui a índica e aqui a japônica. A índica ela é mais fina, mais longa, e a Oryza sativa é mais curta e mais redondinha. Bom, quais foram as características de interesse à domesticação dessa planta? Nós temos que o perfilhamento é uma das características, tá? Que distintamente do milho, que foi nas aulas passadas, o milho ele não perfilha. Tá? E o que nós colhemos do milho é a espiga. O que nós colhemos
do arroz é a panícula. Tá? Então, cada colmo tem uma panícula. Ou seja, se eu tenho mais perfilho, eu tenho mais panículas. Tá? Então, o perfilhamento é um fator de interesse na domesticação. Número de espiguetas, quanto mais espiguetas, mais locais propícios à fecundação e à produção de grão, o número de sementes, a altura. A altura não é a altura, vamos dizer assim, não é bom que seja um arroz alto, bom que seja um arroz baixo. O arroz tem uma tendência a acamamento muito grande. Então, quanto maior a planta, maior a possibilidade de acamamento, o que interfere bastante na produção de grãos. Diâmetro do colmo é interessante para que não haja acamamento. Degrana. Degrana é se o grão vai ou não se desprender da planta. Então, as plantas selvagens, né, as plantas não domesticadas, elas têm uma degrana alta, que é justamente para quê? Para promover a dispersão da espécie. Nós não queremos, na domesticação de planta de arroz, nós não queremos que o grão caia da planta. Então, a gente não quer uma degrana alta, a gente quer uma degrana baixa, tá? Que é justamente evitar com que o grão caia ao solo e ali a gente não vai ter como colher. E características de colheita e beneficiamento. Tá? Eu tenho que ter, por exemplo, um alto número de grãos inteiros, eu tenho que ter uma menor abertura de palha, tá? Da palha e da lema, para que eu não tenha também uma degrana antes do beneficiamento. Tá? E isso é um fator preponderante no cultivo do arroz. Tá? Diferente do milho, onde simplesmente eu tiro o grão da espiga, eu já resolvo grande parte dos problemas. Na colheita e beneficiamento de arroz, eu tenho diversas etapas. Diversas etapas que eu tenho que cumprir. Sobre a taxonomia, o arroz é da família gramínea também. Opa, tá errado aqui, gente. Desculpa. Já falei da taxonomia, na verdade. É uma gramínea, tem da mesma maneira que o milho, tá? Porém tem diferenças com relações à botânica e à fisiologia. Importância do arroz. Bom, arroz alimenta simplesmente metade da população mundial. Tá? É a segunda maior cultura cerealífera. Cereais aí são as gramíneas, né? As monocotiledôneas gramíneas, que a gente chama de cereais. E o arroz entra aí como uma segunda maior cultura. Perde para o milho, mas diferente do milho, o arroz é destinado à alimentação humana. Tá? E o milho, grande parte do milho é destinado à produção de ração. Tá? Tem uma alta concentração energética, então o milho e soja da ração do não ruminante, da aves e suínos, para a gente, analogamente, né, a nossa comida para complementar nível energético e proteico é arroz e feijão. Tá? Então tem uma alta concentração energética. Não é muito exigente em nutrientes, isso faz com que o arroz seja uma cultura muito interessante para como primeira cultura após a abertura de área. Tá? Tem um ciclo curto de produção, vai aí de 100 a 140 dias, a depender de material genético utilizado. Ele, além de gerar renda pela venda, ele também é uma fonte de alimento, então se a pessoa não vende, ele guarda e se alimenta daquilo. Então tem uma perecibilidade menor. Tá? Então isso é interessante para a agricultura, tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio. E eu consigo produzir arroz em cultivo em áreas alagadas, né? Em várzeas, onde potencialmente eu não consigo produzir outras culturas.
eu consigo fazer isso com o arroz. Tá? Predominantemente, o arroz é utilizado para consumo humano do grão polido, que a gente chama de grão brunido. É o arroz branco, que não é bem branco, né? Ele é translúcido. É fonte de energia na alimentação básica brasileira, então o consumo per capita é de mais ou menos 50 quilos por habitante ano. As principais formas de consumo é o arroz branco polido, que é o brunido, o arroz parbolizado, que nós vamos abordar o tema de parbolização de arroz quando formos falar de beneficiamento, o arroz integral e os subprodutos, né, o arroz quebrado, quirera, a casca de arroz e o farelo. Então aqui eu tenho o arroz consumido no Brasil, ele é de médio a alto teor de amilose. Por quê? Porque nós gostamos do arroz solto. Quanto maior o teor de amilose, mais solto ele fica. Só que quanto maior o teor de amilose, mais tempo demora a cocção. Tá? Nós não gostamos do arroz al dente, né? Que é aquela característica de textura que fica, por exemplo, o arroz arbóreo, feito para risoto, que tem um baixo teor de amilose. Ele fica grudadinho. Então nós temos aqui um arroz branco. Tá? Esse daqui é um arroz parbolizado branco. Eu posso ter arroz parbolizado também integral, de outros tipos. E aqui eu tenho arroz integral. A diferença do integral para o branco é que o integral não é retirado o tegumento aqui do arroz. Ele fica com tegumento. Ele tem tegumento e embrião, fica aqui. No arroz branco eu retiro isso daí. Então você não pode, por exemplo, pegar um grão de arroz branco, colocar para germinar, ele não vai germinar. Tá? Nem o integral também, porque ele passa por um processo de secagem que acaba matando o embrião. Tanto que a semente que a gente utiliza para plantar arroz é a semente com casca, tá? É o arroz natural. E o parbolizado, ele é um arroz cozido com casca ainda, em alta temperatura e alta pressão. Aí, após esse cozimento, ele passa pela retirada da casca e passa pelo brunimento até chegar nessa estrutura aqui. Nós temos tipos especiais de arroz. Tem arroz gessado, que ele é totalmente branco, arroz vermelho, arroz aromático, que é o arroz basmati, muito utilizado na culinária indiana, e o arroz preto. Esses tipos de arroz, eles são muito utilizados aí na alta gastronomia e também na alimentação básica humana. Arroz vermelho é muito utilizado lá no Nordeste, que eles chamam de arroz da terra. Tá? Então, são esses tipos especiais de arroz que nós temos aí. E os de baixo teor de amilose, que são, aqui eu tenho variedades japônicas. Apesar dele ser agulha, aqui eu tenho japônicas também. Tá? É o branco gessado, aqui é branco, tá? Aqui integral e aqui o arroz com casca. Tá? A semente, por exemplo, a gente semeia com casca. Era muito comum no Brasil, antes das usinas de beneficiamento de arroz, ter as pessoas armazenarem arroz com casca em casa. Tá? E tinha muito a venda disso. Hoje não, hoje nós temos aí o arroz, praticamente todo mundo compra arroz tipo 1, que é o arroz que tem a maior quantidade de grãos inteiros. Os outros usos do arroz, ele pode ser utilizado para a produção de bebida, então tem cerveja de arroz, o saquê é feito de arroz, vinagre, tem vinagre de arroz, muito utilizado na culinária asiática, acetona, farinhas alimentícias, e também dá para produzir álcool combustível também. Não compensa em relação a outras culturas, mas é plenamente viável, possível fazer isso.
A composição bioquímica de 100 gramas de arroz, ela é muito semelhante ao do milho, tá? A gente tem uma quantidade de caloria muito semelhante e uma quantidade de carboidrato muito semelhante também. No entanto, o arroz é utilizado no prato, no dia a dia, né? E o milho é utilizado para ração. Então é um componente basicamente energético, tá? A gente tem uma quantidade de calorias grande e uma quantidade de proteína muito pequena. Para suplementar a quantidade proteica que nos é exigida, né, no nosso prato, a gente complementa ou com alguma leguminosa ou com adição de proteína animal. E essa composição química, tá? Tem 70% do grão de arroz é amido, então essa quantidade de amido é que vai dar esse alto potencial calórico. Tem outros carboidratos que não amido, que complementa essa quantidade proteica, energética, desculpa, de 75%. Tá? Tem uma quantidade muito pequena de fibra, muito pequena de proteína. A fibra, se você quiser aumentar a quantidade de fibra no arroz, é só você comprar arroz, ingerir arroz integral. O arroz integral tem uma quantidade de fibra maior do que o arroz branco brunido. Ok? Bom, dito isso, então, nessa primeira parte, né, sobre a origem, importância e uso do arroz, a gente observa que o arroz é um constituinte muito presente na mesa do brasileiro e na mesa da população mundial. Viram aí que metade da população tem o arroz como fonte energética na sua alimentação. E essa é a grande importância e o do porquê essa planta foi domesticada e é tão produzida no mundo. O arroz ele tolera situações de hipóxia do solo, então isso é uma oportunidade de diversas regiões produtoras onde não é possível se cultivar outras plantas, a gente consiga produzir o arroz. E o uso especificamente do arroz na alimentação tem uma variedade, uma variabilidade de uso muito menor que milho, por exemplo. O milho é utilizado em diversas situações. O arroz é muito utilizado in natura, né? Muito utilizado o grão, o endosperma, como fonte energética para alimentação. Tá ok, gente? Então, finalizamos essa aula 1 de arroz. Até a próxima.